Fala, povo! Bom, estamos aqui na BSB Tribikes para trocar os pneus da mountain bike. Tem que testar os pneus da Michelin, o Force XC e o Jet XCR. Bom, pessoal, então estão aqui os dois pneus. Esse aqui que é o Force XC e esse daqui que é o Jet XCR. São os pneus da Michelin, dessa nova linha que a Michelin trouxe aqui para o Brasil. Esses aqui são novos mesmo, você vê aí os modelos novos, específicos para cross-country competição mesmo. E por que isso? Eles são mais leves. Eles são 2.25, o que eu estou usando, que eu fiz o Brasil Ride, é o Force AM, não é o Force XC, que nem esse daqui. Então ele é mais voltado para o trail e ao mountain. Ele é 2.35, ele tem os cravos um pouco maior. O desenho dos cravos é basicamente esse mesmo desenho aqui, só que os cravos do Force AM são um pouco maiores. Depois eu mostro as imagens ali para vocês. Bom, e mostrando aqui um pouquinho para vocês as especificações desse componente. Por exemplo, aqui eles mostram aqui, Cross Country Race, você tem, se você usar o Jet XCR na frente e atrás, você fica aqui para um terreno seco e duro, então a bicicleta fica boa para essa configuração. Se você usar essa configuração que eu vou usar agora, que é o Jet XCR atrás, aqui ó, rear, e o Force XC na frente, você fica com a bicicleta abrangendo aqui desde um terreno mais soft ou mais macio, um terreno misto e um terreno duro, então você fica a bicicleta abrangendo tudo isso daqui. Se você usar só o Force XC, você fica aqui entre o macio e o misto, mas a bicicleta já não fica tão boa para a parte de terreno mais duro. E aqui você tem Cross Country Race e Cross Country. Você vê que essa configuração Jet XCR e Jet XC, ela fica bem no meio, né, das duas. Então você fica com essa possibilidade da bike estar tanto apta para corrida quanto apta para um cross country mais, digamos assim, divertido. Aqui você tem as tecnologias. Ele tem a tecnologia GAM X3D, que são três tipos. Esse aqui no caso é o Force XC, né? Que são três tipos de componentes aqui. Você tem essa parte amarela aqui que está sendo demonstrada aqui, que é para dar um pouco mais de resistência, de dureza no pneu, para que ele tenha uma rolagem um pouco melhor. Esse aqui, que os cravos de fora, que são esses cravos aqui, ó, eles dão mais grip, e os cravos do meio tem mais rolagem. Então são três compostos diferentes que melhoram o desempenho. Você tem aqui três camadas de 110 TPI para melhorar a durabilidade do pneu contra furos, etc. Então você tem essa fibra de alta densidade. E o Jet XCR, ele tem menos, digamos assim, é o GAM X2D, como vocês podem ver, aqui é o GAM X3D, então são dois compostos ao invés de três. Você tem a parte do race e a parte da tração. Como vocês podem ver, ele é um pneu mais de tração mesmo e não tanto de grip. Então a parte do grip que esse aqui tem, este daqui não tem. Então por isso que ele vai na roda traseira, é mais para dar tração mesmo. E ele é mais resistente um pouco, porque ele tem três camadas de 150 TPI. Então a fibra aqui tem uma densidade maior ainda. Então é isso. Especificações do pneu Force XC e Jet XCR. Aí os bolos de látex que fica dentro do pneu, quando você tira o pneu, geralmente tem um bolo assim. Esse aqui possivelmente ele tampou algum furo e aí ele fica essa borracha assim. Ó, o Jet XCR 638 gramas,
O outro bota aí pra nós. Esse é o terminado de boa, então? E o Force XC 721. Pronto, turma, pneus instalados. Aí amanhã testar e passar a análise para vocês. Dia seguinte, partiu testar os pneus novos Michelin Force XC e Jet XCR. Vamos lá, povo. XCO da 28. Testar pneus novos 2.25, ambos. Tô acostumado com os 2.35 nessa bicicleta. Deixei uma calibragem mais baixa. Aqui tá bem molhado, tem chovido muito. Então vamos ver como é que tá essas escorregueiras. Aqui eu não lembro onde que é. Esperar o Ricardinho. Aquela rampinha ali dá, hein? A primeira sem ser essa. Dá. Só... Já fez ela já? Não. Já respondi. Deixa eu só dar uma olhada nela ali. É, não dá, velho. Não é uma bike direito. E aí? Hã? É, deixa eu vir ali de cima pra ver se dá pra pegar a velocidade. Vamos lá. Primeiro, ver se dá pra pegar a velu.
Ops, desculpa. Valeu, obrigado, cara. Ó nós aí. Bom, pessoal, fazendo uma rápida análise aqui sobre o pneu, então, depois do pedal, do Force XC e do Jet XCR. Eu estava usando na bicicleta a versão 2.35, como eu falei com vocês, do Force AM, que é um pneu um pouco mais parrudo, mais voltado para trail e all mountain, ou enduro. E esse pneu já é voltado para o XC mesmo. O XCR é o XC Race e o Force XC é um pneu mais voltado aí para o cross country, tanto race quanto competição. Tanto race, né, que é competição, quanto o XC, digamos assim, recreativo. Mas com relação às primeiras impressões sobre o pneu. Como eu estava acostumado ali com o pneu 2.35, que é um pneu um pouco maior, é um pneu que tem um pouco mais de gripe e um pouco menos de rolagem, né? Ele segura muito bem nas curvas. Se você tiver algum lugar que tem assim, esteja com barro muito liso, alguma coisa assim, ele vai funcionar melhor, mas ele tende a segurar um pouco mais do que um pneu com os cravos mais baixos, apesar de que eu gostei muito da rolagem do 2.35 do Force AM, diga-se de passagem, foi o pneu que eu fiz no Brasil Ride. Mas falando sobre o Force XC e o Jet XCR, eu estava um pouco preocupado com a minha sensação de falta de gripe, porque eu estava com outro pneu que tinha muito gripe, então eu falei, pô, vou botar um pneu um pouco mais fino. Lá no circuito da 28 que a gente foi, estava bem molhado, então tinha alguns lugares bem escorregadios. Alguns locais lá tem muita brita, então é mais um cascalho assim, então não tem tanto problema, mas alguns locais estava com barro bem liso assim mesmo, e eu estava com medo dele escorregar um pouco. Bom, o formato dos cravos do Force XC é basicamente igual ao Force AM, só que um pouco menores, né? Eu me surpreendi com o grip do pneu dianteiro, mesmo em locais que estava bem liso, ele conseguia firmar bem. Então ele é um pneu que tem uma boa rolagem, uma performance legal, um peso, ele é um pouco mais pesado que o XCR, mas ele tem um peso legal e ele tem um bom grip. Já o XCR, ele é um pneu que tem os cravos extremamente baixos, então possivelmente é um pneu que tem uma rolagem muito boa. Lá, como era um circuito de XCO muito travado, fica difícil de analisar a rolagem, mas pelo fato de ter os cravos muito baixos, possivelmente você pegar um estradão, alguma coisa assim, ele vai desempenhar muito bem. Mas lá nas partes lisas ele estava escorregando um pouco menos do que eu achava que ele iria escorregar, porque ele realmente estava escorregando só em locais bem lisos. Então tinha algumas subidinhas assim que estava com barro bem liso, ali tem em lugar de mata fechada, então além do barro liso ainda tem aquele musgozinho característico de locais de mata fechada. Então ali ele estava patinando, boa parte dos pneus vai patinar mesmo, porque como eu estava usando o Force AM na frente e atrás, o Force AM ele não patina, impressionante, assim, ele tem um grip realmente muito bom. Então estou fazendo mais aqui um comparativo entre os dois pneus da Michelin. Ele aparentemente é um pneu que tem uma rolagem muito boa, mas você tem esse prejuízo aí do grip. É um pneu também que ele é quase 100 gramas, se eu não me engano, lá nas imagens que eu mostrei do peso lá, ele é aproximadamente 100 gramas mais leve do que o Jet XCR, do que o Force XC, então é um pneu leve. Tanto que eles falam, se você for andar num terreno, até tem lá atrás dele, se você for andar num terreno seco e duro, ele é o pneu perfeito, o Jet XCR. Mas se você for andar num terreno misto ou até mais solto, que nem era
o terreno que eu estava hoje, era melhor se você usasse o Force XC na frente e atrás. Essa seria a configuração que se eu fosse, quero montar uma bike de XC, uma competição, é um negócio que eu não faço muito, mas aí eu talvez colocaria o Force XC na frente e atrás. Eu na minha bike mesmo, muito possivelmente, depois que eu terminar os testes, eu vou voltar com o Force AM, porque foi o pneu que eu realmente achei ele assim, o melhor custo-benefício entre tudo. Foram só as primeiras impressões, como eu falei com vocês, então tem que fazer mais algumas trilhas. E algumas pessoas nos comentários, eu postei até lá no Instagram hoje falando, vou testar o pneu e tal, o pessoal comentou que ele tem um desgaste rápido. Pelo que eu saiba, os pneus da Michelin estão sendo comercializados aqui no Brasil tem muito pouco tempo. Então, não sei se já deu para ter toda essa análise do ponto de vista de desgaste. Mas eu não tenho como saber isso ainda, porque os pneus estão todos muito novos, né? Então, eu vou ter que usar eles um tempo, aí eu passo esse feedback para vocês se realmente eles acabam rápido ou não. Mas então, resumo dos pneus, Force XC, excelente grip, aparentemente uma boa rolagem, e o Jet XCR, aparentemente uma boa rolagem, mas não tem tanto grip assim. Tem um grip comum da maioria desses pneus aí de cravo baixo. Com relação à resistência dos pneus também, os pneus Michelin que eu usei lá no Brasil Ride, fantástico do ponto de vista de resistência. Esse também só foi um pedal, apesar de que lá tem bastante pedra pontuda assim. Nenhum problema com relação a furos, mas foi um pedal muito curto. Então temos que analisar mais. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal. E a gente se fala mais depois. Valeu, galera. Abraço pra vocês. E o link para os pneus está aqui embaixo. Falou!